Olá a todos, bem-vindos ao nosso sétimo vídeo da nossa série de aplicações. Hoje iremos falar finalmente sobre conjunto finito e cardinalidade. No caso, eu já falei bastante sobre isso, né? Eu já falei o que que é um conjunto finito e o que que é uma cardinalidade no sentido mais intuitivo, né? Então, eu comentei para vocês que uma cardinalidade, no caso, seria um número de elementos de um conjunto, obviamente finito, né? Porque se ele for infinito, não temos uma noção de cardinalidade, porque não podemos contar elementos infinitamente, né? Mas isso é uma definição intuitiva. Então, a gente se entende quando a gente fala de cardinalidade, né? Quando a gente fala mais ou menos de uma dimensão de algo. Só que eu não fiz a teoria matemática. Eu não defini matematicamente o que que é, ok? Então, esse vai ser um vídeo. A gente vai demonstrar alguns teoremas sobre a cardinalidade e definir ela precisamente, ok? Então, o que que seria a cardinalidade? Né? Isso é uma definição feita por um matemático chamado Frege. Ele é alemão, tá? Eu provavelmente assassinei a pronunciação do nome dele, mas enfim, sobrenome dele no caso, né? E é uma definição que diz que se tem dois conjuntos e F, né? E se existe, então a gente vai falar uma aplicação F de E em F bijetiva, ok? Então, se existe uma bijeção entre E e F, a gente pode dizer que E e F possuem o mesmo cardinal, né? Então, isso quer dizer que cardinal de E igual cardinal de F. Então, vocês veem bem que a importância da bijetividade, que foi o último vídeo, vai ser muito importante, porque é com ela que a gente vai definir o que que é cardinalidade e o que que é um conjunto finito, né? Porque eu já vou falar diretamente o que que é um conjunto finito, né? Um conjunto finito é um conjunto onde, né, temos uma aplicação f bijetiva de 1 a n que vai no nosso conjunto, ok? Né? E de forma geral a gente fala que o cardinal de E igual a n, ok? Então quando a gente fala de um conjunto finito, né, o que que a gente quer dizer é que esse conjunto finito está em bijeção com um espaço que a gente pode dizer que é contável, né? Então temos o espaço dos números inteiros de 1 a n, né, que está em bijeção com E, então a gente fala que o cardinal de E é N, né, são todos os elementos de 1 a N, ok? Então vocês veem que a noção de bijetividade é muito importante, então é importante vocês verem o último vídeo. E com isso, o vídeo eu vou continuar demonstrando alguns resultados para vocês, né? Vou continuar demonstrando alguns resultados que vai fazer a gente treinar a mostrar aplicações, como mostrar a objetividade de aplicações, porque como vocês podem ver, a cardinalidade, né? Então mostrar que algum conjunto é finito é mostrar que ele está em bijeção com algum espaço que a gente pode contar, ok? Então temos um lema, lembre-se, um lema no caso é um teorema, só que ele é usado para uma demonstração mais importante, vamos dizer, né, que diz que se A é finito, então temos um conjunto finito e temos um elemento A que não pertence a esse conjunto finito, se a gente fizer a união dos dois, né, então a união do conjunto finito A com a união do conjunto com o elemento A, essa união é finita também. Vocês podem pensar intuitivamente que no caso, a gente vai somar a cardinalidade, né? Temos a cardinalidade de A mais a cardinalidade do conjunto que possui esse pequeno a, que seria 1. Então, se A temos a cardinalidade de n, isso daqui seria n mais 1. Né? No caso, é essa a resposta, é esse o resultado, mas a gente vai demonstrar. Né? Então, para demonstrar, a gente vai construir uma aplicação objetiva, ok? Né? Então, se a gente fala que se A é finito, né? Então, se a gente fizer, a gente pode falar que existe um f, no caso vou apagar esses dois pontinhos, existe um f de A em 1m, ok? Que é bijetivo, né? Porque a gente já sabe que A é finito, e A que não pertence a A. Essas são nossas hipóteses, né? E o nosso objetivo é construir uma bijeção para a união. Ou seja, quando a gente quer adicionar mais um elemento, a gente pensa numa extensão. Então a gente vai construir uma extensão de f e mostrar que essa extensão é bijetiva, ok? Então a gente vai fazer uma aplicação G que vai então de A união pequeno a o espaço de 1 a m mais 1, né, dos números inteiros. Por quê? Porque a gente está adicionando mais um elemento. Então a gente quer mostrar, que no caso isso daqui é verdade, a gente só quer mostrar que isso é objetivo ainda também, né? Então essa é a minha aplicação e eu vou construir da maneira que, para todo x que pertence ao nosso espaço A, temos f de x que igual a g de x,
Ok? Então, meu objetivo é falar que ele se comporta da mesma forma quando x pertence a A. E se não, temos g de A, que é igual a m mais 1. Ok? Essa é a aplicação que eu construí, essa é a extensão que eu construí, né? Então, no caso, ela se comporta da mesma forma em A, e eu quero mostrar que tudo isso é bijetiva. Então, para mostrar a bijetividade, a gente fala como? Né? Para mostrar a bijetividade, a gente vai mostrar a injectividade e a sobrejetividade. Então, vamos mostrar a injectividade. Né? Então, a gente vai considerar se x, y pertencem a A quadrado, temos, então temos duas coisas, então temos g de x que é igual a f de x, isso a gente sabe, e g de y que é igual a f de y, ok? Isso é a definição, foi assim que a gente construiu o g, né? Então, como f é injectiva, porque como ela é bijectiva, então ela é injectiva também, temos que f de x igual a f de y, que implica que x igual a y, ok? Então, isso implica que se x igual a y, temos g de y que é igual a g de x, que implica, no caso já era uma implicação contrária, então que x implica que igual a y, ok? Então g é injectivo. Bom, isso é óbvio porque ela se comporta da mesma forma que f, enquanto x pertence a A, x e y pertence a A. Agora a gente vai considerar outro caso, se x igual a A e y pertence a grande A, né? Então esse é o nosso outro caso, a gente tem que verificar que em todos os casos ela é bijectiva, ok? Então temos que g de A igual a m mais 1. Isso é a forma que a gente construiu a nossa aplicação. E temos que g de y igual a f de y, né? Como f de y igual, no caso, a 1, 2, 3, etc., né? Porque ela se comporta como f de y, porque A está em bijeção até m, né? De 1 a m. Então a gente já sabe que g de A é diferente de g de y, ok? Porque eles não podem ser iguais, porque g de A está em m mais 1, e esse daqui vai até m, né? Então isso implica que x é diferente de y. Então isso mostra que é injectiva da mesma forma. Lembre-se que isso também é uma caracterização de injectividade, né? A gente usa mais essa daqui, mas isso daqui também mostra, né, que se as imagens não são iguais, então os antecedentes também não são iguais. Ok? Então a gente já mostrou que em todos os casos G é injectiva. Agora a gente vai mostrar que ela é sobrejectiva. Vamos mostrar que ela é sobrejectiva. Então a gente vai selecionar um K que pertence de 1 a m mais 1 dos números inteiros, né? E o nosso objetivo é achar um elemento que x pertence a A união a A, tal que g de x igual a k. Esse é o nosso objetivo, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente mostra que g é sobrejetivo, ok? Só que vamos fazer o seguinte: se k pertence a 1 a m, né? E como f é sobrejetiva, né? Então a gente já sabe que existe um x que pertence a A, tal que f de x igual a k, né? Isso é a nossa definição. A gente sabe que f é subjetiva, então isso daqui a gente já sabe, ok? Então temos que g de x igual a k. Então se a gente considerar que k igual a m mais 1, temos g de a que é igual a m mais 1, ok? Então isso já mostra que g é subjetiva. Então como g é subjetiva e injectiva, então g é bijectiva, então temos uma extensão construída por um conjunto de 1 a m mais 1. Então a gente mostrou que a união desses dois espaços ainda continua sendo finito, porque a gente construiu uma bijetividade entre eles. Nosso segundo teorema, que vai ser bem mais fácil de demonstrar do que o primeiro, é que diz que um subconjunto do conjunto de 1 a n, então o conjunto dos inteiros de 1 a n, é finito. Né? Vocês pensam, ok, mais uma vez é lógico, né? Se a gente tem um conjunto finito, então se a gente pegar um subconjunto, o cardinal não pode ser maior que esse conjunto, então ele ainda vai ser finito. Ok? Podemos tentar demonstrar dessa maneira. O que eu vou fazer vai ser por indução. Né? Então vai ser um exemplo de indução com conjuntos, que a gente não fez isso desde a série de derivadas. Né? Então, para nossa inicialização, do nosso início, aqui, init, no caso, a gente vai conseguir o predicado de 1. Né? A gente vai
O que significa o predicado de 1? Significa que o conjunto do elemento 1 é finito, né? Isso é óbvio, isso é verdade. Por quê? Bom, vocês pensam, é lógico que é verdade, né? Porque temos um elemento. Se a gente quer demonstrar precisamente, a gente fala que o conjunto de partes do elemento 1, do conjunto com o elemento 1, é o conjunto vazio e o conjunto com o elemento 1. Né? E como o conjunto de partes tem uma cardinalidade finita, então temos que P de 1 é finito. Ok? E agora, para a indução, a parte de indução, então eu vou fazer ela aqui. Então a gente vai fazer a nossa hipótese de indução. Então P de n, a gente vai falar que o predicado em ordem n é verdade. Então quer dizer então que o conjunto de 1 a n é finito. Esse é o nosso predicado que a gente fala que é a hipótese de indução, então a gente supõe que ele é verdade, né? E a gente quer mostrar que para o predicado n mais 1 isso se garante também, né? A gente ainda tem a propriedade no predicado n mais 1, né? Então a gente vai falar para todo n que pertence aos naturais. Ok? A gente vai considerar um conjunto E que está incluso ou igual ao conjunto dos inteiros de 1 a n mais 1. Ok? E a gente vai pegar dois casos. Então, se n mais 1 não pertence a E, né, isso implica que E é incluso ou igual a 1 a n. Né? Isso implica que é finito de acordo com a nossa hipótese de indução. Ok? Porque a gente supõe que 1 a n é finito. Né? Então, isso daqui implica que é finito. Agora, se n mais 1 pertence a E, isso implica o quê? A gente vai considerar que E igual a E apóstrofe união N mais 1, né? E E apóstrofe é o nosso conjunto de 1 a N, ok? E isso também é finito, de acordo com a propriedade que a gente demonstrou no último teorema, que é a união de dois conjuntos finitos é indefinito. Então isso é finito. Então isso mostra já que o predicado em N mais 1 é verdadeiro, ok? Então isso demonstra que para todo N, né, todo subconjunto possível, esse daqui ainda é finito. A gente demonstrou por indução. Agora temos uma caracterização, né, nossos conjuntos finitos, que a gente diz que se é finito é equivalente a dizer que existe uma sobrejecção, desculpa se escrevi errado aqui, do conjunto 1 a E, e que existe uma injeção de E ao conjunto. Ok? Então meio que a gente tem de um lado uma sobrejeção e do outro lado temos uma injecção. Ok? Para demonstrar isso a gente vai fazer de novo por implicação cíclica. Então eu vou mostrar que 2 é equivalente a 1. Né? Então, o que eu vou demonstrar para vocês é que 2 implica 1 e que 1 implica 2, ok? Então, vamos fazer que 1 implica 2 primeiro, ok? Então, vamos mostrar que se E é finito, isso implica que existe uma sobrejeção de 1 a n a E, ok? Então, vamos lá. A gente já sabe que se E é finito, ele possui n elementos, né? Ele possui n elementos, então isso quer dizer que o cardinal de E igual a E. Isso é a nossa definição de cardinalidade. Ok? Então, isso quer dizer que para todo elemento E, então todo elemento de E possui um antecedente. Possui um antecedente, antecedente de 1 a n. Né? Já que a cardinalidade de E é n, então ele possui claramente pelo menos um antecedente de 1 a n. Né? Então isso já implica que F é subjetivo. Ok? Então esse lado da implicação é muito fácil. Ok? Agora, se existe uma sobrejeção, isso implica que E é finito. Né? Então a gente vai ter F de 1 a n, que vai em E, que é uma sobrejeção por hipótese. Né? E a gente quer demonstrar que isso implica que E é finito. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que E possui um antecedente em um, peraí que bugou, um n.
Isso que quer dizer, né, quando temos f com uma subjeção, né? Como um AN é finito, isso a gente já sabe, né? Como ele é finito, isso implica o quê? Que o conjunto dos antecedentes, então as imagens recíprocas de y, tal que y pertença a um AN, é finito. Isso é óbvio, né? Se um AN é finito, então o conjunto, as imagens recíprocas desse conjunto finito é finito. Então isso implica em quê? Então que temos a cardinalidade de E, que é inferior ou igual à cardinalidade de um AN. Ok? Isso implica, né? Porque ele possui pelo menos um antecedente. Né? Então temos que a cardinalidade de um AN vai ser superior ou igual à cardinalidade de E. Ok? Como isso daqui é finito, isso daqui tem que ser finito obrigatoriamente. Então isso implica que E é finito. Ok? Então mostramos que 2 implica 1. No caso que 2 é equivalente a 1. Agora para 3 é equivalente a 1, então 1 significa que é finito e 3 significa que existe uma injeção de E a um N, a gente vai mostrar de novo por dupla implicação. Já vamos pular uma etapa que é muito simples, né? No caso, se 1 implica 3, né, isso quer dizer que existe uma aplicação G de E a um N. Né? Então, como E possui no máximo N elementos, isso já mostra diretamente que G é injectivo, por definição da injectividade. Ok? Então, esse lado é muito simples. Agora, o outro sentido também vai ser bem simples, vai ser parecido com o último, né? Então, a gente vai mostrar que 3 implica 1. Para isso, a gente vai trabalhar da mesma forma, né? Então a gente vai considerar uma aplicação G de E em um N. Né? Isso quer dizer o quê? Que todo elemento de E possui no máximo um elemento, um antecedente. Né? Isso é a definição da injectividade. Então isso quer dizer então, que a cardinalidade do espaço 1 a N mais 1 é superior ou igual à cardinalidade de E. Né? Já que E possui no máximo um elemento. Né? Então a cardinalidade de 1 a, no caso não N mais 1, a N é maior que E. Né? Como temos que isso daqui é finito, né? Como temos uma majoração por um conjunto finito, então cardinalidade E, então E é finito. Exatamente da mesma forma que a gente mostrou no último teorema. Ok? Isso já demonstra as nossas implicações cíclicas. Com essas equivalências, a gente consegue demonstrar facilmente que um subconjunto F de um conjunto E finito é finito. Ok? Então eu já demonstrei para vocês que todo subconjunto de 1 a n é finito, mas a gente pode fazer isso uma generalização. Né? A gente considera um conjunto E finito qualquer um e todo subconjunto F desse conjunto E é finito. Ok? No caso, se E for finito, óbvio. Né? Então, se a gente considerar que E é finito, isso quer dizer, então, que existe F, uma abjeção de E em um N. Isso é a definição de um conjunto finito, né? Que eu falei no começo do vídeo. Né? E F é uma abjeção. E a gente vai considerar o nosso subconjunto E que está incluso ou igual em E. Ok? E a gente vai considerar a restrição a F. Né? Então, a restrição dessa função, dessa aplicação a F. Então, lembre-se, a restrição a gente nota dessa forma. Então, a gente está fazendo a restrição a F. Né? Isso quer dizer o quê? Então, é uma aplicação que vai de F a um N. Ok? Como F é objetivo e a gente está pegando a restrição, então cada elemento possui é, no máximo um antecedente. Isso quer dizer então que a restrição é injectiva. Né? E como a gente mostrou que F a um N é injectiva, de acordo com a caracterização, já mostra que F é finito. É finito. Né? A gente utilizou o teorema que a gente acabou de mostrar, a gente usou esse daqui, né? Então existe uma injeção do nosso conjunto A1N. Então a gente já mostrou, no caso, que F é finito. Agora o último teorema, que é realmente para garantir que não temos nenhum problema com nossas definições, é que se a gente considerar N diferente de M, né, a gente não existe, né, a gente mostra que não existe uma objeção de 1 a N a 1 a M, né? Por que a gente mostra isso? Porque a gente quer garantir que um cardinal, a gente quer mostrar a unicidade do cardinal, né? Então E não pode ter N e M como cardinal,
né? Então a gente pensa isso intuitivamente, né? Mas matematicamente não é tão evidente, né? A gente quer saber, a gente quer garantir que se temos um conjunto de n elementos, ele não pode ter um cardinal de m, por exemplo, né? Então nosso objetivo é mostrar que se n superior estrito a m, no caso, né, eu falo superior estrito, pode ser inferior estrito, o que eu quero dizer é que se n é diferente de m, né, não existe uma injecção, né, não uma injeção, injecção de 1 a n para 1, 1 a m. Eu quero mostrar isso, né? Eu quero usar a caracterização com a injectividade, porque é mais fácil, ok? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer por indução, novamente. Então, mais uma indução com conjuntos, é bom que a gente treine, né? Então, nossa inicialização vai ser qual? Né? A gente vai considerar n igual a m mais 1. Isso vai ser bom porque a gente vai treinar que uma inicialização a gente pode começar onde a gente quiser, tá? Então, a gente normalmente começa em 0, 1 ou 2. Nesse caso, eu vou começar em m mais 1, né? Um pouquinho diferente, mas vai ser um bom treino porque é exatamente a mesma coisa, né? Então, n igual a m mais 1. Então, temos que o cardinal do conjunto 1 a m mais 1 é estritamente superior ao cardinal de 1 a m. Isso é óbvio, né? Porque aqui temos m mais 1 elemento e aqui temos m elementos, né? Como temos um superior estrito, é impossível ter uma injectividade. Então, impossível ter uma injectividade entre m mais 1 e m, óbvio, né? No caso, o contrário seria talvez possível, né? Porque cada elemento possui no máximo um antecedente, mas o contrário não existe, né? Porque aqui teremos um antecedente a mais, né? Então, é impossível ter uma injectividade, ok? Então, a gente mostrou para o caso n igual a m mais 1. E agora a gente vai fazer a nossa indução, que vai ser bem simples, né? A gente vai supor que não existe uma injeção. Injecção, né? Não uma injeção. Então, não existe uma injecção. Escrevi tudo errado, tudo bem. Injecção de 1K a 1M, ok? E no caso, o nosso K seria para todo K superior ou igual a M mais 1, ok? Então, o bom dessa demonstração é que é exatamente uma indução que a gente conhece, só que com notações diferentes. A gente começou M mais 1, agora eu considero um K, tal que K seja superior ou igual a M mais 1, né? Então, isso muda um pouquinho, mas a teoria é exatamente igual. E vocês veem que isso é óbvio, né? É uma indução clara, né? Porque para todo K M mais 1 é impossível construir uma injecção entre esses dois espaços, então de qualquer jeito não vai existir uma objeção, ok? Então eles não podem ter o mesmo cardinal. Isso demonstra o nosso teorema. Então, muito obrigado por ter assistido. Um vídeo um pouquinho mais técnico, né? Mas é uma teoria muito importante para realmente construir a noção de espaço finito. Isso é bem importante quando a gente entrar no quesito de espaços e conjuntos infinitos. Muito obrigado por ter assistido.